Olá pessoal, vamos resolver questões sobre transformadores extraídas de provas do concurso da CEMIG. Vamos à primeira questão. Dois transformadores em uma instalação industrial operam em paralelo e possuem as seguintes características. Transformador 1 possui potência nominal 1.200 kVA, impedância percentual 4%. Transformador 2, potência nominal 1.500 kVA, impedância percentual 5%. Considerando que a demanda solicitada é de 2.000 kVA, a distribuição da carga para cada um dos dois transformadores será... Temos uma questão muito interessante sobre carregamento de transformadores. 2.000 kVA de uma carga que deve ser distribuída entre dois transformadores de potências e impedâncias percentuais diferentes. Isso simplesmente é uma divisão diretamente proporcional ao valor da potência dos transformadores e inversamente proporcional ao valor da impedância percentual. Fazendo esse cálculo, obteremos essa fórmula. Substituindo os valores, temos o seguinte: cada transformador deve ter uma potência de 1.000 kVA. Transformador 1, 1.000 kVA. Transformador 2, também 1.000 kVA. E a resposta correta é a letra C. Observe que tudo se baseou na divisão proporcional. Proporção direta em função da potência e proporção inversa em função da impedância percentual. Isso é um cálculo de quinta série. Agora vamos ao bizu, uma questão bem importante. Olha, quando você divide 1.200 kVA por 4, temos 300. Dividindo 1.500 por 5, temos também 300. Como a relação da potência nominal e a impedância percentual é igual entre os transformadores, isso significa que os carregamentos serão iguais. Nem precisaria de cálculo. Alternativa correta, letra C, 1.000 kVA para cada transformador de potência. A proteção interna de transformadores de força, que deve obrigatoriamente promover o desligamento do equipamento em caso de curto-circuito interno no equipamento é... Observe que nessa questão temos uma proteção interna que atua em caso de falta, curto-circuito interno ao transformador. Nessa situação, a proteção é o relé Buchholz, também chamado relé de gás, que ele só atua para falhas internas ao transformador. Os núcleos dos transformadores são constituídos por lâminas sobrepostas, isoladas umas das outras, com o objetivo de... Todos nós já sabemos que o núcleo magnético de um transformador ele é composto por um núcleo laminado. São lâminas sobrepostas, isoladas umas das outras. E qual o objetivo? A resposta está na letra C. Reduzir as correntes elétricas induzidas, que são correntes parasitas, também chamadas correntes de Foucault. E com isso, você reduz as perdas no núcleo do transformador. Quando se trabalha com corrente alternada, é possível variar o valor da tensão elétrica por meio de um transformador. Considerando um transformador alimentado no circuito primário com 110 volts e tendo o número de espiras no circuito primário 10 espiras e no circuito secundário 24 espiras, assinale a alternativa que apresenta corretamente a tensão no circuito secundário. Observe que nesse caso temos a relação fundamental de transformação para nos ajudar. A relação direta das tensões é igual à relação direta do número de espiras. Substituindo os valores, tensão do primário 110 volts, número de espiras do primário 10, número de espiras do secundário 24, obtemos então que a tensão do secundário é 264 volts. Alternativa correta, letra B de bola. Na operação de um transformador real, a potência aparente de saída é menor do que a potência aparente de entrada, devido... Observe que essa questão está falando sobre potência aparente. E a potência aparente é a soma fasorial da potência ativa e potência reativa. Nesse caso,
como o transformador é real, existem perdas internas e a potência de saída ela é menor que a potência de entrada. Vamos então analisar cada uma das alternativas. Vamos agora analisar a primeira alternativa, que diz que a diferença de potência é em função das perdas no ferro e no cobre. Essa alternativa ela é verdadeira. As perdas no ferro, que é a perda no núcleo, é por histerese e corrente de Foucault. E a perda no cobre é a perda por efeito de Joule. Segunda alternativa, devido à excitação da unidade geradora. A excitação é função da reatância de magnetização, que irá consumir potência reativa. Então, também verdadeiro. Perceba mais uma vez que estamos falando da potência aparente. Então, tudo que falar sobre perdas de potência ativa e de potência reativa será verdadeiro. E como última alternativa, devido às dispersões de fluxo magnético. Isso é verdade. As dispersões de fluxo magnético, elas são modeladas pela reatância de dispersão série. Então a resposta da questão é a letra A. Um material ferromagnético tende a conservar o seu estado de magnetização, isto é, tende a se opor às variações de fluxo. Essa propriedade é denominada, observe que é a oposição à variação do fluxo magnético. E a essa propriedade chamamos histerese alternativa B de bola, que é o magnetismo residual. Toda vez que um material ferromagnético, por exemplo, o núcleo de um transformador, ele é submetido a uma tensão alternada senoidal, quando há mudança de polaridade do semiciclo positivo para o semiciclo negativo, sempre haverá um magnetismo residual a ser vencido. Isso é a histerese. Um autotransformador ideal rebaixa a tensão de 13,8 kV para 345 volts, com uma potência entregue de 6,9 kVA. Determine o valor da corrente I1. Observe, nessa questão temos um transformador ideal. Não existem perdas. Então, a potência do primário é igual à potência do secundário, que é a potência do transformador. 6,9 kVA, que é 6.900 VA. E a corrente elétrica no primário será a potência dividida pela tensão do primário. 6.900 dividido por 13.800 volts, resultado 0,5 ampere. E a alternativa da questão é a letra D de dado. Uma carga de 9 kW, fator de potência 0,9, está ligada no lado da baixa de um transformador monofásico de 15 kVA, redutor de 2 kV para 200 volts. As tensões do transformador são nominais. Desprezando as perdas do transformador e dos condutores, a corrente no lado da alta do transformador será de, nesse caso, o transformador irá suprir uma carga de potência 9 kW e a carga estará conectada no secundário, ou seja, a carga do transformador será 9 kW, potência ativa. O fator de potência da carga, 0,9. E a tensão do secundário, a tensão da baixa, onde a carga será ligada, é 200 volts. Sabemos que a potência ativa é o produto da tensão, corrente elétrica e fator de potência. Isso no secundário do transformador, onde a carga está conectada. Substituindo os valores, podemos calcular a corrente elétrica do secundário na baixa tensão no valor de 50 amperes. Sabendo a corrente elétrica, podemos recorrer à relação fundamental de transformação. Substituindo os valores, encontraremos que a corrente elétrica na alta tensão no primário do trafo será 5 amperes. Alternativa correta, letra C. Sempre que o fluxo magnético variar ao longo do tempo na vizinhança de um circuito, sobre este será induzida uma tensão elétrica. Esse enunciado melhor se ajusta à lei de... Observe que nesse caso é a lei de Faraday. E ela diz aqui, matematicamente, que a tensão induzida ela é proporcional à razão da variação do fluxo magnético no tempo. Esse é o princípio da lei de Faraday.
Com relação aos ensaios a vazio e em curto-circuito de um transformador, é incorreto afirmar. Observe que agora temos que assinalar a alternativa incorreta. E qual é o foco? Ensaios no transformador. Ensaio a vazio e ensaio de curto-circuito. Perceba o seguinte, o ensaio de curto-circuito ele tem por objetivo obter a impedância equivalente série dos enrolamentos, enquanto no ensaio a vazio nós determinamos as perdas no núcleo magnético por histerese e correntes parasitas e também o valor da reatância de magnetização. Dito isso, a alternativa incorreta é a letra A, porque ela diz o seguinte, que a potência medida no ensaio em curto-circuito representa as perdas por histerese e correntes parasitas no material ferromagnético do núcleo do equipamento. E essa alternativa ela está incorreta porque o ensaio de curto-circuito mede as perdas no enrolamento por efeito Joule. Uma empresa de distribuição de energia elétrica utiliza em seu sistema de média barra baixa tensão transformadores para atendimento aos consumidores residenciais. A relação de transformação desse equipamento é de 13.800 volts na média tensão para 220 volts uso residencial. A respeito desse transformador, analise as afirmações abaixo. Vamos lá. Primeira afirmação. O número de espiras no primário é maior que o número de espiras no secundário. Observe pela relação fundamental de transformação que quanto maior o valor da tensão, maior será o número de espiras. Então, essa alternativa é verdadeira. O número de espiras do primário é maior que o número de espiras do secundário. Segunda alternativa, a tensão fornecida no secundário é contínua. Jamais um transformador ele transforma tensão alternada em tensão alternada. Jamais tensão contínua. Alternativa falsa. Próxima, a corrente elétrica no primário é menor que no secundário. Observando a relação fundamental de transformação, tensão e corrente elétrica têm razões inversas. O enrolamento de maior tensão terá menor corrente elétrica. Então, alternativa verdadeira. E como última alternativa, a relação de transformação para o referido transformador é fixa, mas não constante. Essa alternativa ela é verdadeira, porque o transformador de distribuição possui comutador de TAP. A relação de transformação ela é fixa, mas ela pode ser alterada comutando-se o TAP do transformador. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. A lógica diferencial é uma das principais metodologias aplicadas à proteção de transformadores de potência. Ela se baseia de fato, a lógica diferencial dá origem ao relé diferencial, relé 87. E como ele funciona? Ele mede a corrente elétrica através do TC no primário e secundário do transformador. E essa diferença de corrente elétrica é a corrente elétrica diferencial. Em condição normal, sem defeito, as correntes elétricas no secundário dos TCs são iguais e a corrente diferencial vale zero. Mas havendo um curto-circuito no transformador, teremos uma diferença de corrente elétrica do primário para o secundário e uma corrente diferencial maior que zero e provocará o desligamento do transformador. Então, a alternativa correta é a letra A. A lógica diferencial ela se baseia na comparação entre as correntes que entram e saem do transformador. Por isso se chama diferencial. Um transformador trifásico é submetido em fábrica a vários ensaios e testes para determinação de seus parâmetros elétricos e das condições gerais de funcionamento. Um desses testes é o ensaio em vazio do equipamento. Nesse ensaio, os resultados a serem obtidos são os seguintes, exceto, observe que temos que assinalar a alternativa incorreta referente ao ensaio em vazio do transformador de potência trifásico. Ora, corrente elétrica em vazio, perdas no núcleo
e relação de transformação, tudo isso pode ser obtido no ensaio em vazio do transformador. Então, a alternativa incorreta e a resposta da questão é a letra B de bola, impedância do enrolamento, que nesse caso é obtida pelo ensaio de curto-circuito. É isso aí, pessoal. Terminamos aí esse conjunto de questões. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e bons estudos!